foi o primeiro ponto, né? Tá. Leonardo, por favor, chama mais um pouquinho d'água aqui para não ter que buscar no meio do caminho. Olha. Bom, então nós temos uma série de aspectos, né, fisiológicos que colocam o ser humano, né, no grupo dos animais herbívoros. Uhum. Agora é o seguinte, essa nossa transformação, o homem se achando Deus nessa questão toda aí, mudando as espécies vegetais, transformando o que era um alimento sadio em décadas passadas agora um transgênico que é super nocivo e já confirmado, né, para a saúde, né? A gente pode esperar o que exatamente desses momentos futuros do planeta com relação à própria alimentação, no teu ponto de vista? Bom, Fred, fica um pouquinho complicado a gente estar prevendo em relação ao futuro, porque ao mesmo tempo que o ser humano está desenvolvendo esse lado dos transgênicos enfim, alimentos, né, contaminados, né, artificialmente, nós temos também agora uma grande explosão dos orgânicos, né, das fazendas de orgânicos e do vegetarianismo também. Uhum. Né? Então eu vejo, na verdade, um futuro bastante promissor. Né? Eu vejo dentro dessa questão da idade dessa era dourada que a gente está vivendo, na verdade um processo de regeneração, né, da civilização humana, né, e eu vejo um futuro bastante promissor. Então você acha que a partir desses conceitos de orgânico a população vai se conscientizar mais do valor nutritivo, vai deixar de consumir os transgênicos? Porque uma coisa até grave que a gente ouviu falar é que o transgênico ele não deixa sementes para o futuro, quer dizer, a pessoa vai ter que comprar de quem produz o transgênico amanhã, né? Já está, na verdade, ocorrendo dessa forma. Então. E até um outro detalhe que eu vi uma pessoa que entende de alimentação, da parte física, que faz aquele Ironman, ele estava falando o seguinte, chega num nível até dele roubar aquela condição atômica dos elétrons. Ele entra no organismo, vai lá, ele rouba aquilo. Então, ele chega ao ponto atômico de interferir, que eles chamam de radicais livres e mais coisas, de interferir ali, naquele pedaço. Então, ao invés de comeu, vai fazer um mal tremendo. Nossa, mãe. Com certeza. Uma questão interessante que você mencionou, Orlando, em relação aos atletas, nós temos uma estatística que revela que, né, os grandes campeões, né, em diversas modalidades eram vegetarianos. Né? E nós temos recentemente o campeão do Ironman, do Ultraman na verdade, que é ainda mais avançado, né, ele é vegetariano. Né? Então isso já prova, né, com certeza que nós não dependemos da carne, né, para ter força, disposição, energia. Né? E nós vemos na Índia, por exemplo, né, nós temos gerações e gerações de famílias, né, há centenas, né, de anos, milhares de anos que vêm, né, vegetarianos. Né? Então, assim, se nós pensarmos, né, na questão da dependência da carne para a sobrevivência, né, já está claro, né, que não há, né, essa relação. Né? Pode ser substituída numa boa, né? Com certeza. Na verdade, nem substituída, eliminada. Não, substituída por soja, por exemplo, né, a proteína da soja. Na verdade, Fred, o que há é um excesso de consumo de proteína. Mas como existe esse excesso de proteína? Pelo consumo da própria carne, pelo consumo excessivo. Sim. Pela carne, sim. Exatamente, mas... né? É excessivo também de grãos, muitas vezes, né? O ser humano não necessita comer tantos grãos. Tá? Mas não é saudável? Não foi ensinado a ele que os grãos são úteis? Sim, mas uma dieta balanceada é muito importante. Principalmente na idade mais avançada. Como é que você pode deixar uma orientação bacana para o nosso amigo internauta ter uma vida sadia com base nos vegetais e nos grãos? Como é que seria esse prato diário dele? Bom, depende da idade. Né? Se a gente tem uma criança que está em formação, né, está em fase de construção, é necessário proteínas e aminoácidos, né, além, claro, das vitaminas. Que encontramos que encontramos em todos os principais grãos, né, como trigo, né, enfim, milho, né, enfim, também no feijão, no arroz principalmente. Né, o arroz integral ele é quase que um alimento completo em si. Né, o arroz integral ele traz quase todos os nutrientes necessários, incluindo, né, o número de proteínas e aminoácidos que a gente precisa para poder estar sobrevivendo, né, construindo o nosso ser.
né? E existe uma abundância, na verdade, de frutas, né, de legumes, né, de produtos lácteos, né, de folhas que podem, que na verdade foram feitos para isso, né, que foram feitos para nos alimentar. Por quê? É uma alimentação principalmente sem violência, né? Não tem derramamento de sangue, não tem sofrimento, não tem o estresse animal na morte, não tem o estresse do né? animal, exatamente. E você pode oferecer esse alimento, para Deus, né? Nós, quando nós cozinhamos, nós antes oferecemos a Deus, né, esse alimento, e Deus não come carne, né? Com certeza. Então, existem, na verdade, a culinária indiana, né, ela é muito vasta, ela é muito complexa. Tem toda uma ciência, né, de como combinar os alimentos, como combinar os temperos. Tem uma literatura que você possa indicar para eles a respeito disso, não? Sim, existe um livrinho chamado Gosto Superior, né, pela editora BBT, né, que revela uma série de receitas, né, vegetarianas. Para qualidade, gênero, tudo isso. E na internet hoje, as informações são abundantes a respeito disso, né, qualquer um pode pesquisar, né, alimento vegetariano, culinária indiana, e ali você encontra, né, uma série de pratos que satisfazem não só, né, ao paladar quanto, né, ao corpo, né, deixando o corpo forte e saudável, né, porque é importante também você combinar os alimentos, né, não só comer, mas saber combinar os alimentos, isso é muito importante. Tem a ver com cores, logicamente, né, que todo mundo fala assim, deixa o seu prato bem colorido, porque o cor de beterraba é bom para uma coisa, o vermelho é bom para outra, o verde isso, e assim vai, né? Sim. Deixar bem colorido, isso tem um fundamento. Tem um fundamento, porém, dentro, né, dos alimentos de uma categoria de cores, né, você encontra alimentos que não vão combinar com outros, então é necessário você conhecer, né, um pouco dessa questão. Mas, voltando ao nosso ponto do vegetarianismo, nós temos hoje em dia um fator muito determinante, né, na questão de você se tornar vegetariano, né, que é a produção, né, da carne, né, gerando um impacto ambiental muito grande, né? Então, por mais que a carne, né, até hipoteticamente fosse um excelente alimento, ela não é um bom negócio para o planeta. Por causa dos 15 mil litros de água por boi, é isso? Também, né, porque florestas e florestas, na verdade, são destruídas para poder haver pasto, né? Porque todo um ecossistema é destruído, né, em função daquele pasto, né? Porque você faz depois uma monocultura extensiva para alimentar o gado. Nossa, né? Tanto com a braquiária quanto com a soja e outros grãos para alimentar. Então é toda uma cadeia, né, de impactos ambientais que fazem a carne ser o pior negócio para o mundo. Né? E isso está se chegando no conceito também científico das grandes potências para tentar passar esse outro conceito para a população até o nível de impacto ambiental, ou você acha que ainda não chegou a esse ponto? Olha, Fred, na verdade, os grandes líderes, políticos, né, os governos, eles sabem de tudo isso. Porém, são eles, na verdade, os grandes patrões do negócio da carne. Né? Então, é uma questão econômica, na verdade, que está em jogo. Então, você não pode, na verdade, romper com esse ciclo, né, porque isso gera muito lucro. Né? Gera muito lucro. Na verdade, o problema da fome no mundo hoje é uma questão política. Não é uma questão estratégica ou geográfica, na verdade. Né? Hoje em dia, o maior volume de grãos produzido vai para alimentar, né, os animais que vão ser abatidos. Se esses grãos fossem destinados para a população humana, você teria, na verdade, excesso de grãos. Tá? 70% dos grãos produzidos nos Estados Unidos, tá, são para o alimento dos animais para o abate, incluindo aves, né, e gado, enfim. Né? Nossa, olha só, não, cara, quando se desperdiça, né, na verdade... Uma série de desperdícios. É uma grande... Então, na verdade, existem, acho que, duas grandes potências nesse sentido econômicas do planeta. Uma é a indústria farmacêutica, né, que se alimenta desse tipo de doenças que eles cultivam, né, na gente. E a outra é exatamente essa da carne, né, porque
E agora, correlacionando as duas, a carne é a maior causa de doenças hoje na vida moderna, o consumo da carne. Aumento de pressão, colesterol, ataque cardíaco, câncer de intestino, diabetes, uma série de doenças relacionadas com o consumo da carne, que vão se relacionar também com a questão da indústria farmacêutica. É isso. Com certeza. E como é que a gente pode classificar o ovo no contexto? Porque o ovo ainda não é um ser vivo de carne e osso, né? A gente tem ele plasmado num formato que a gente chama de ovo ali, né? Mas que ele é extremamente nutricional, né? Importante na nossa dieta. Ele continua sendo um bom negócio ou não? Olha, nós não consumimos ovos. Né? Também não? Não. Mesmo que você possa até argumentar o ovo não galado, ele não tem uma vida ali, ele é simplesmente proteína. Na verdade, nós não consumimos ele por conta de uma qualidade, por conta de uma natureza do próprio ovo, de ser um alimento denso. Assim como nós não consumimos, inclusive, alho e cebola. Ah, não, também não. Não consumimos alho e cebola. Mas é curioso, hein? Por que não? Porque o alho e a cebola, eles também têm uma característica nociva para a mente, na verdade. Então, os alimentos, eles não influenciam só o corpo, eles influenciam também o seu estado mental. Tá? Nós temos todo um estudo em relação a isso, védico. Então, mesmo que as pessoas até argumentem que o ovo não é carne, tudo bem, mas nós evitamos, inclusive, vegetais. Então nós temos uma série de restrições. Por exemplo, é curioso saber disso. Eu não sabia da cebola. A cenoura, por exemplo, nós também não consumimos cenoura. E por que não? Bom, isso tudo tem a ver com toda uma mitologia védica, tem toda uma história, na verdade, por trás de tudo isso, que... Acaba ficando um pouco longo, até para explicar. Exatamente, mas basicamente já se tem notícias, inclusive científicas, dos efeitos nocivos da cebola e do alho. Por mais que eles tenham até propriedades medicinais, mas se consumidos em larga escala, eles causam problemas no cérebro, inclusive. De demência, você diz? Uma série de problemas são causados pelo consumo excessivo de alho e cebola. Porque são antibióticos, inclusive, se você pega o alho, lembra disso? Em pequena quantidade é verdade, né? Com certeza. Mas se você pega ele para refogar arroz, feijão e tal, você está refogando um contexto, algumas cabeças de alho num contexto. Se você diz em quantidade, o que seria quantidade? A pessoa comer uns 4 dentes de alho por dia, é isso? Por aí? Não, isso é relativo, Na verdade, a nossa questão principal é que ele é um alimento que tira a sua capacidade de concentração, tá? Quando você medita. Tá? Se você é uma pessoa que medita, você não pode consumir alho e cebola. E no caso contrário, o que ajudaria, ou digamos, de um tempero ou mesmo de um alimento, te ajuda na concentração para uma ligação melhor? Olha, Orlando, principalmente o leite. Tá? Inclusive até o leite é um tema bastante polêmico. Eu gostaria até de apresentar alguns pontos de vista védicos. É legal isso mesmo, a gente tocou no assunto no comecinho. O leite, pelo Ayurveda, que é a ciência da medicina védica, é considerado um néctar, é considerado um elixir. Mesmo sendo da vaca? Não, o leite da vaca. O leite da vaca, não o leite humano. O leite da vaca é considerado um elixir? Um elixir. Bom, agora vamos diferenciar duas coisas. Nem todas as vacas são iguais. Tá? Nós temos a vaca indiana, e nós temos a vaca europeia. Okay? A vaca indiana, ela tem uma estrutura física diferente. Ela tem aquela corcova, ela tem uma papada na frente, e a anca dela, o rabo dela, termina com uma curva descendente. Tá? Enquanto que a vaca europeia, ela não tem essa corcova, as costas dela é totalmente reta, e o rabo dela, a anca dela, termina com uma curvatura um pouquinho ascendente. Tá? E ela também não tem esse papo na frente. De acordo com os Vedas, na posição daquela corcova passa um canal de energia sutil chamado de Nadi, que chama Surya Ketu Nadi, exatamente. Esse Nadi que passa por essa corcova, ele produz ouro, tá? Em quantidades mínimas no corpo da vaca. Tá? E na anca dela tem um outro Nadi que produz o cobre.
Esse cobre sai na urina da vaca e o ouro sai no leite da vaca. Tá? Nossa, então é tudo positivo, até a própria urina dela? A urina dela é um grande remédio, isso já é inclusive, né, provado pela ciência moderna. O esterco da vaca, né, é um grande adubo, né? Não só adubo, antibactericida, né, inclusive usado largamente na medicina ayurveda também. Olha que interessante. Ele é queimado também, ele é feito uma série de remédios com ele. Né, enfim, então o leite dessa vaquinha indiana, né, ele tem inclusive todo um equilíbrio proteico. Né, ele é um leite de fato positivo. Tá? Agora, se você analisa o leite, né, da vaquinha europeia, né, ele é um leite que não contém esses benefícios, né, de elementos e ouro principalmente, e ele tem por si só um desequilíbrio energético, proteico, perdão, não energético, proteico. E ele vai causar de fato intolerância, alergia e uma série de coisas. Lactose e tudo mais. Né? Exatamente. Então, quando você considera esse leite, né, até o Ayurveda nega esse leite como sendo positivo. Quando você fala de leite, é importante saber porque hoje em dia no mercado a pessoa não compra só o leite tipo A, né? Na verdade, ela até acho que é o que menos compra. Quando você compra muito mais aquele veneno que a gente chama de leite pasteurizado, né? Aquele que vem em caixinha, que fica 6 meses, 1 ano e está tudo certo. Né? E esse sim, então, vocês também do raciocínio dos ayurvedas também condenam, né? Porque com certeza. Tem que ser um leite fresco, né? Tirado de uma vaca saudável, né? E você toma esse leite bem quente, tá? E misturado com um pouco de açafrão, né? Gengibre e cardamomo, né? Que facilitam a digestão e a assimilação das propriedades medicinais do leite. Então repete para o nosso amigo internado para ele lembrar do que é, porque tem que colocar dentro do leite, porque também eu gostaria de saber. Açafrão em pó. Açafrão em pó. Tem alguma medida, a quantidade? Não? Gengibre em pó, uma pitada para um copo. Meia colher de como se fosse chá. Tá, coloca uma pitadinha ali. Uma pitada. Gengibre em pó. Né? Também. E cardamomo também em pó, uma pitada. Né? Então isso potencializa... Sem açúcar, sem nada. O açúcar pode ser adicionado em pequena quantidade também, mas o açúcar branco por si só já é também um grande veneno, né? Teria que ser o açúcar mascavo. Mascavo, exatamente. O mascado. Açúcar mascado da vaca. Então, quer dizer melado. Ou melado. Então, quer dizer, você pode colocar mel também, porque eu acho que o mel fica até mais rico de substância, né? O problema do mel é o seguinte, o mel não pode ser aquecido mais do que 65 graus. Aí já caiu a propriedade dele. Se o leite está muito quente, você não pode adicionar mel. O mel vai se tornar venenoso quase, na verdade, tóxico. Acaba tirando o efeito dele, a propriedade boa que ele tem. Então você toma esse leite quase que com essas propriedades. E, na verdade, o que o Ayurveda produz, né, é o ghee, que é uma manteiga, né, clarificada, feita desse leite, né, que tem poderes medicinais incríveis. É mesmo? A manteiga desse leite? A manteiga desse leite, exatamente. Então, você ferve aquela manteiga, você remove as impurezas dela, né, e você chega numa forma condensada, né, daquela manteiga que é totalmente dourada, né, ou até branca, caso você ferva muito, e ela é utilizada largamente na culinária indiana. Olha que legal. E na medicina também. Então quer dizer que esses são os grandes chavões para a pessoa ter uma boa saúde em cima do leite. Mas aqui no Oriente, que a gente não tem muita opção, aliás, no Ocidente, que a gente não tem muita opção, a gente pode pegar então um leite tipo A, que está vendendo no mercado, que não seja de caixinha, mas que seja de garrafinha. Vai depender da vaca. Também? No final das contas, depende da vaca. Como é que vai saber que vaca que produziu aquele leite lá? É isso que eu até queria perguntar para ele, porque uma das origens do nosso gado também veio de muita vaca indiana. Sim, que começou a vir exatamente. Então tem muitos que tem a corcova e tal. Então assim, se você for até para o interior, de repente o cara tem alguns lugares, até quando eu vou para Ibiúna, tem alguns lugares, vem do leite fresco da vaca e tal. Sim. Então, de repente, se eu chegar lá e eu encontrar uma vaca que tem essa corcova e aquela no final perto do rabo, aquela parte ascendente, tem essa parte descendente, então significa que eu tenho essa o nadi lá passando pelo ouro e no final do cobre. Exatamente. E esse leite, ele é muito, muito positivo. Agora, se a pessoa tem uma indisposição, uma intolerância ao leite, não é um problema do leite. É um problema da pessoa. Do organismo da pessoa. Exatamente. Tem pessoas que são intolerantes ao próprio leite materno. E aí, como é que fica? Pois é, então. Né? Tem gente que é intolerante a si próprio.
né? Então, muito cuidado quando a gente generaliza uma coisa dizendo que o leite é isso, aquilo. Não, na verdade, o ser humano tem processos alérgicos, processos, né, de intolerância. Agora, uma coisa que eu gostaria que você deixasse para o nosso amigo internauta, já que você está falando sobre vegetarianismo, quais são os vegetais indispensáveis e os dispensáveis? Bom, dispensáveis de acordo com a nossa tradição, né, como eu já expliquei, o alho, a cebola, né, são a cenoura, né, e outros Batata, que não existem aqui no Ocidente, que só existem lá na Índia, que a gente também não come, que nem vale a pena mencionar. Mas os vegetais como um todo, né, de fato, né, eles são feitos, né, para a nossa nutrição, né, para o nosso bem-estar, e desde que cultivados com, né, de forma orgânica, né, de forma pacífica, né, e cozinhado também de forma tranquila, e principalmente que seja oferecido a Deus primeiro, né, aquele alimento, né, para que Deus possa primeiro, né, dar as suas bênçãos, né, então qualquer alimento será sempre benéfico para a gente. O ritual que você aconselha, você acabou de estar com o alimento pronto ali, você diz algumas palavras, tem as palavras certas para fazer essa oferenda, ou qualquer pessoa pode pensar e está resolvido? Como seria esse caminho? Com certeza, dentro do nosso ritual existe uma forma de você oferecer, mas a oferenda em si para Deus parte de um princípio de intimidade. Né? Qualquer um pode se conectar com Deus e oferecer para Deus. Eu estou falando mais uma linguagem assim, meio universal, porque tem gente que está assistindo lá que não tem essa cultura védica, não tem essa intimidade com tudo isso. Né? É uma coisa que a pessoa está, eu gostei dessa ideia, então eu vou cultivar essa forma de alimentação, mas aí com essa tua dica aí. Com certeza. O mais importante é a gente sempre colocar Deus no centro das nossas vidas, né? E qualquer coisa que a gente faça, incluindo o nosso alimento, que seja oferecido a Ele. Com certeza. Porque um dos princípios do vegetarianismo passa também, Fred, pelo fato de você ter compaixão pelos animais e reconhecê-los também como um filho de Deus. Né? Então você não pode matar um filho de Deus e oferecer a Ele. Né? Mas se você for pensar, grosso modo, você também está matando as plantas que também são frutos dele, são filhos dele. Não, as plantas, os vegetais foram feitos para o nosso alimento. Né? Elas não morrem, elas não sofrem quando elas são abatidas, né? Colhidas. Né? A árvore... Diferente do ser do animal, que ele já morre como essência, né? Como produto. Né? A árvore ela simplesmente dá a fruta madura, você não mata a árvore. Né? E a gente não falou de fruto, o fruto também é bem positivo para a tua... As frutas são perfeitas, então assim... Exatamente. Os alimentos, né, vegetais, né, frutas e tudo mais, eles são feitos completamente sem nenhum tipo de violência para a gente. Né? Inclusive as pessoas até questionam a questão da vaca, por exemplo. Né? Tem gente que fala a indústria da vaca, você, né, extrai o leite com bastante violência, com uma série de coisas. Nós também somos contra isso, com certeza. Aqui no Ocidente, basicamente, né, eu só tomo leite se eu conhecer a vaca. A origem se eu conhecer a origem daquele leite. Do contrário, eu não bebo leite. Você tem vários problemas, mastite mesmo, que então você apertar, a vaca fica doente. Mas se a vaca está num contexto favorável, né, você não precisa nem mesmo amarrar a pata dela. Né? Ela já produz naturalmente leite em excesso. Quem já cuidou de vaca sabe que o bezerro não bebe aquele leite todo. Inclusive com os transgênicos que a gente tem hoje em dia, falando alguém sobre ele, né, que logicamente influi no leite, na qualidade do leite também, né? Com certeza, né? Com certeza. E, quer dizer, a gente tem que tomar realmente um cuidado e a dica que você dá é essa, saber a procedência do alimento que você está comendo. Com certeza, com certeza. Bom, então tá, você tem mais alguma consideração aí a respeito disso? Se quiser, temos mais uns minutinhos aí. Bom, existem vários dados, né, que a gente pode estar incluindo nessa questão do consumo, né, da destruição, né, da natureza. Por exemplo, a Amazônia, né, praticamente 2/3, né, do que já foi desmatado foi usado para pasto. Né? E a outra parte é usado para agricultura, que alimenta também esses animais, né, para corte. Ou seja, se você ainda pensa que comer carne, né, faz bem para si, né, e para o planeta, né, você deve repensar, né, esse fato, né, e considerar que, na verdade, você está contribuindo, né, para a destruição, né, completa, né, do planeta que a gente vive. E você, quando fala carne, você fala de todos os tipos de carne. Todos os você tipos fala de carne. Peixe, frango, peru, porco.
qualquer animal que ande, que sinta, né, e que viva, né, deve ser respeitado, né, com certeza. A carne vermelha, a gente sabe que a toxina é extrema, assim, né? A toxina da carne vermelha em geral. A branca diz que é um pouco mais light, então as pessoas às vezes procuram, por exemplo... Era um pouco mais light porque assim, a indústria farmacêutica, não vou nem citar nomes, uma época criou um bendito de um hormônio que você transformava um franguinho em um frangão. Com um prazo de 3, 4 meses, o frango estaria para abate. Só que com aquilo 1 mês e meio. É um hormônio que até hoje tem. Então muitas vezes a pessoa fala assim, olha, fulano de tal toma bomba na academia. Não precisa, coma frango. É verdade, exatamente. Porque o frango, ele está com excesso daquilo, porque ele faz o frango fazer assim. Inclusive, Então com 1 mês e meio ele... Inclusive com o tamanho do ovo, né? Porque você pega um ovo que tem um tamanho gigante. Fala, bom, o ovo não é mais aquele pequenininho que você comprava assim. Agora o ovo tem uns ovos que você vende na feira que é desse tamanho, né? Sim. E aí fala, bom, mas não é um ovo galado, né? Porque é um ovo produzido, é um ovo que realmente é muito questionável. Então eu acho bacana essas dicas porque assim, o internauta vai conhecendo, ele está automatizado, né? Ele vai lá na feira, coitado, né? Também não tem essa informação de onde vem aquela fruta, de onde vem aquele vegetal, de onde vem aquele... Não dá para ele saber tudo isso mesmo. A ideia que a gente pode passar para tentar ajudar é isso, né? Olha, saiba a origem, pelo menos do leite, né? Com certeza. Evite a carne, saiba a origem do leite. E qual mais outras dicas? Água sempre, água sempre. Água sempre, principalmente use o bom senso. Né? Use o bom senso. Antes de você pensar em si mesmo, como, né, se alimentar, encher a sua barriga, sobreviver, olhe ao redor, né? Veja que todo o ecossistema é interdependente, né? E que o seu ato está interferindo, né, no contexto geral, né? E controle os seus sentidos, né? Faça uma austeridade, faça um esforço, né, para abandonar esse hábito da carne, de comer carne, porque realmente ele não é favorável nem para você, nem para o meio ambiente, né, nem para o nosso planeta. Então realmente é abominável, né? Bom pessoal, então acho que foi informativo mais esse toque para vocês aqui e ficamos então por aqui com o nosso monge budista, né, que já está... Vaishnava. Vaishnava. E Vaishnava é da onde que é essa origem? É da... Não, o Vaishnava, ele é, na verdade, aquele que adora Krishna. Ah, o que adora Krishna, tá. O budismo é do Buda, tá certo, é verdade, é do Krishna. Bom, então ficamos aqui com o nosso amigo de hoje, o Orlando de Freitas Júnior comigo, e eu, Fred João, e trazendo um novo tema. Você não quer refazer esse finalzinho não? Para poder cortar isso? Eu vou fazer, eu não sei onde que eu vou cortar isso aí, de onde eu vou pegar, vamos fazer da cabeça. Fala de novo agora. Deixa eu ver se eu lembro o teu nome aqui, é Choco, não pode chamar de Guilherme não, né? É Gochu que eu paguei aqui. Gokula Gokula. tá bom. Gokula, tá. Gokula, nosso monge Gokula. Aí você finaliza. Bom, amigo internauta, então ficamos aqui com mais um tema aqui, falando hoje sobre o vegetarianismo, com o nosso monge Gokula, Dantas, né? Das. Que é um nome difícil, mas conseguimos falar, né, Orlando? Mais uma vez com o Orlando de Freitas Júnior e trazendo o Tocando Oculto com mais esse tema para você. Então fique com a gente que tem muito mais pela frente. Porque é um nome que eu vaguei aqui, eu deixei o... Você não conseguiu, na verdade.